Minha vida era normal, dona de casa, até a época da prisão. Quem militava era meu marido. Eu tenho 4 filhos, dia 29 prenderam de setembro, de 69 prenderam ele. Aí depois, no dia 30, me prenderam eu e meus filhos. Aí me levaram para o UBAN. E lá fiquei uma semana, aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? As torturas. Punha as mãos assim naquelas palmatórias e falava, essa mão nunca mais vai pegar seus filhos. Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí, para mim, era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles. Para mim, minha prisão foi um sequestro. Porque eu não era da militância, eu não era nada. Eles só queriam saber do meu marido. Mataram ele, sumiram com o corpo dele, enterraram ele como indigente. Aí eles me soltaram. Eu fiquei uns anos aqui no Brasil, procurando serviço, não me davam serviço. Primeiro eu fui para o Chile, fiquei 1 ano no Chile, depois fui para Cuba. Aí foi onde eu consegui criar meus filhos bem, com tranquilidade. Tenho hoje 4 filhos, dos 4 são engenheiros, que Cuba me educou eles, me formou eles. Sou o 3º filho da Hilda e do Virgílio, né? Somos 4 irmãos, eu sou o 3º. Não agradeço a ela poder ter nos criado, porque isso, eu sou pai, eu sei que isso é uma missão de pais. O que eu digo é que para minhas filhas, eu vou passar todas essas características da minha mãe. Te curto muito. Consegui me fazer chorar. No dia 21 de novembro de 1971, eu fui presa no Largo Paissandu e já a partir desse ato da prisão, nós sofremos espancamentos até aonde nos levaram, que era o DOPS. E lá no DOPS eu sofri todo tipo de tortura, desde espancamentos, pau de arara, choques elétricos, ausência de alimentação e, logicamente, que a repressão era bem violenta. Quer dizer, tanto as mulheres como os homens estavam nus, né, à disposição desses agentes da repressão. Eu fiquei 40 dias na solitária. E diante de toda a tortura, muitas vezes eu pensei que ia morrer. Estava também presente os órgãos da Marinha, o CENIMAR, né? E aí eles faziam uma conjunção de tipos de tortura. Então, a tortura física acoplada à tortura psicológica. E, logicamente, que a tortura psicológica, ela tem uma profundeza muito maior. Então, essa pessoa que torturava em nome do CENIMAR, ela conhecia profundamente os dados da nossa organização. Acho que as pessoas entravam e não tinham a segurança de sair. Eu mesma, por diversas vezes, eu pensei que ia morrer, ia ser assassinada nos presídios. Em 1971,
eu fui torturada pelos órgãos da Marinha. E alguns anos depois, algumas décadas depois, eu fui homenageada, né, pelos órgãos da Marinha, pelos serviços que eu prestei à nação como... Eu soube que a Rose Nogueira, a Dulce Maia, o Closé, marido da Rose, o companheiro da Rose Nogueira, e mais uma par de gente, inclusive o Frei Beto, o Ivo, o Frei Ivan, enfim, todos eles já tinham ido para Tiradentes. E comecei a ir todos os domingos visitar o pessoal. Lá é que eu comecei a ver quem estava lá. Um dia o Frei Beto me chamou e disse: Telé, eu preciso passar um recado. É muito importante que esse recado chegue com o pessoal da imprensa. Percebi que era uma letrinha pequena e era uma denúncia, que um frei, um dos dominicanos, tinha tentado suicídio. Era desse tamanho, quadradinho, mas uma letra assim muito pequenininha, minúscula. Aí eu disse: olha, a gente fica pelado lá. Eles revistam, levanta, faz-se abrir a perna, levanta a cabelo, olha dentro, enfia dedo no ouvido para ver se não tem nada, enfim. Mas eu vou levar. Fui no banheiro e fiz um supositório, porque era o único lugar que eles não iam revistar, era no meio das nádegas. E enfiei esse bilhete no meio das nádegas, introduzi e me arrumei, consegui sair da detenção com esse bilhete, e foi assim que, de repente, a gente começou a abrir os jornais internacionais e estava lá a notícia das torturas que os brasileiros que estavam sendo presos estavam sofrendo nos porões da ditadura. Eu incorporei no Exército em 13 de fevereiro de 1989, fui para o órgão de inteligência em 1990 com o nome de Subseção de Operações. Na verdade, com o passar do tempo, eu descobri que, na verdade, era o extinto DOI-CODE. No período de 85, eu fui responsável pela queima dos arquivos do DOI-CODE. Com isso, eu comecei a ler bastante sobre isso, sobre aqueles documentos, sobre as torturas, sobre as mortes desaparecidas. E muitas das coisas que eu li começou a chocar. De 1992 a 1995 foi uma verdadeira destruição dos documentos do DOI-CODE. Essa destruição não só foi em âmbitos DOI. O Centro de Inteligência do Exército, que é o que comanda todos as SOPs, vamos falar aqui, que é para mim não esquecer, eram 7 DOI-CODE espalhados pelo país. Em 1985, esse falado foi extinto. Na verdade, somente mudou de nome para Subseção de Operações, foi onde eu entrei. E nessa destruição, houve muitos militares que tiraram documentos, conheço diversos que têm seus arquivos pessoais, assim como eu tenho. Mas o meu caso, como cabo, eu não tinha como arrancar 50 mil documentos da ditadura militar só. Até hoje nunca falei isso. Tinha, claro, teve oficiais por trás de mim. Eu tenho um arquivo do Vladimir Herzog, da morte do Vladimir. Eu tenho um arquivo pessoal, onde eu entreguei parte desses documentos para a Universidade Federal de Goiás, para a PUC de Goiás. A UNB, infelizmente, uns agentes disfarçados de professores, eles conseguiram captar esses documentos. E por que eles fazem isso? É justamente para que essa garotada, essa juventude, não tenha conhecimento das barbaridades que eles fizeram no passado. Sofri 4 atentados, dentro do último, nunca falei isso, foi reconstituído a minha face. O último atentado que eu tive foi indo para Brasília, um Opala preto, que me seguindo, ele desferiu alguns tiros. Em 13 de julho de 1997, eu fui preso porque eu informei que eu ia entrar na justiça contra as Forças Armadas, que já é previsto no regulamento militar. Eu fui preso, fui colocado numa cela e o pior, fui torturado durante 10 dias, 5 dias na cidade de Goiânia, mas duramente no pelotão de investigações criminais do Batalhão de Polícia do Exército, unidade essa que eu pertencia há uns anos atrás. Acender as velas já é profissão,
Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. 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 É mais um coração que deixa de bater. Um anjo vai pro céu. Deus me perdoe, mas vou dizer. Deus me perdoe, mas vou dizer. O doutor chegou tarde demais, porque no morro não tem automóvel pra subir, não tem telefone pra chamar, E não tem beleza pra se ver. e a gente morre sem querer morrer, e a gente morre sem querer morrer. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Acender as velas já é profissão. Quando não tem samba, tem desilusão. Desilusão. Desilusão, Desilusão. desilusão.